Olá, meus amores! Então, nossa aula de ciências hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre o reino vegetal, né? E para nós iniciarmos a nossa aula sobre o reino vegetal, não podemos nos esquecer da importância do reino vegetal para a nossa vida, né? Todas as aulas a tia Mônica fala, né, que nós necessitamos do reino vegetal sempre na nossa vida. Por quê? Porque as plantas, elas nos fornecem uma substância que ela é essencial para a nossa vida, que é o ar que nós respiramos. Então a planta, ela fornece o oxigênio. Então sem a planta, nós não conseguiríamos sobreviver, não é verdade? Porque como que nós iríamos respirar sem o oxigênio que as plantas nos fornecem? Então elas são extremamente importantes na nossa vida, importantes e necessárias. E para cuidar das plantas, né, a tia Mônica estudou bastante com vocês para vocês entenderem a importância e como que nós devemos fazer para cuidarmos das plantas. Então a tia fez alguns questionamentos para facilitar a vida de vocês e vocês terem entendimento para fazer a atividade que a tia Mônica vai passar relacionada a tudo isso que eu estou falando, tá? Então nós vamos falar aqui, ó, o que elas precisam para sobreviver. Além de água, né? Porque todo mundo sabe que a gente vai lá, molha a plantinha e ela vai sobreviver. Só que, além de molhar as plantas, onde as plantas são fixas, onde fica a raiz da planta, tem que ser uma terra que ela é propícia, cheia de nutrientes, sais minerais. Então essa planta, se eu preparar a terra, adubar, tem muita gente que os pais, as vovós, tem muitas plantas, então elas cuidam da terra, para a terra ficar propícia, a terra ficar boa para receber a plantinha. Aí o que acontece aqui? Elas precisam de nutrientes, sais minerais, além de água. Olha o que acontece, e elas também precisam da luz solar. A luz solar vai nas folhas, porque as folhas precisam de levar a energia da luz solar para que haja a fotossíntese. Então o que acontece se a tia Mônica colocar uma planta no lugar onde é que não vai receber luz solar? Ela vai morrer. Eu posso colocar água lá nela, mas se ela não receber a luz solar, ela não vai perder a vida. Por quê? Porque ela precisa da luz solar, além dos nutrientes, água, não é? Ela necessita da luz solar. Ela necessita também de um gás que a gente, libera, porque quando a gente respira, a gente recebe o oxigênio que ela libera, mas quando a gente faz isso, a gente também está dando uma substância, um ar para ela, que se chama gás carbônico, tá? Então, olha só, nós já falamos do que elas necessitam. E agora nós vamos falar das partes das plantas. Quais são as partes das plantas? A raiz, o caule, as folhas, os frutos e as flores. As plantas, nem todas têm essas partes aí, mas eu vou falar a função de cada parte. Por exemplo, a raiz, além de fixar a planta no solo, ela vai retirar todos os nutrientes, sais minerais, e ela vai servir como um canudinho, ela vai levar aqui, para essa parte da planta que se chama caule. O caule tem a função de, além de segurar lá, os galhos, as folhas, as flores, o fruto, ela também vai levar todos os nutrientes retirados do solo, ela vai levar para as folhas, para os frutos, para as flores, tá bom? Então, qual a função do caule? Ela, além de segurar os galhos,
ela é bem forte, ela segura os galhos, ela segura as folhas e ela também leva os nutrientes para essas partes. O fruto, qual a função do fruto? Além de nos servir de alimento, o fruto também vai proteger a semente das plantas. As flores, além de deixar o ambiente bonito, cheiroso, ela vai também servir de reprodução. E as folhas? As folhas, ó, importantíssimo. As folhas, além de receber a luz solar, né, elas recebem a luz, o calor do sol para fornecer energia solar na hora da fotossíntese, ela também libera o oxigênio para a vida dos seres humanos, dos animais, e ela recebe também o gás carbônico, beleza? Então essas são as funções das partes das plantas. Qual a utilidade? Nossa, muito útil. Além de nos fornecer oxigênio, nos fornece alimento, né? Com ela dá para construir casas, dá para fazer papel, dá para fazer móveis. Então é muito útil, não é verdade? Quais as partes são utilizadas como alimento? Então a gente se alimenta de raiz? Sim, algumas raízes sim, por exemplo, a cenoura, a beterraba, a mandioca, todas são raízes que, ó, servem de alimentos e são, ó, super saudáveis. Um tipo de caule que serve na nossa alimentação, a cana-de-açúcar, além de nos fornecer o caldinho, né, a fruta mesmo, com elas eu posso fazer álcool, eu posso fazer açúcar, tudo bem? E qual é as frutas que nós podemos nos alimentar? Muitas, né? Maçã, pera, laranja, são frutas, manga, são frutas que podemos nos alimentar. E flores, xenotas? O brócolis, o couve-flor, são folhas que a gente pode usar como alimento. E folhas? A alface, né? O couve, o cheiro verde, todos servem como alimento, beleza? Além de as plantas também nos fornecer isso tudo, elas ainda nos fornecem remédios, né? Tem muitas plantas que são medicinais, né? Que são utilizadas para fazer vários tipos de remédio. O chazinho serve para acalmar. Então, assim, as plantas, elas são importantíssimas para a nossa vida. Então, para que vocês fixem bem todo o conteúdinho que a tia Mônica acabou de falar, nós vamos pegar, eu já tinha pedido para vocês vão pegar aí o livro de atividade de reforço. No livro de atividade de reforço, vocês vão lá na página 127, tem um menininho lá, ó, né? Tá falando ciência sobre o reino vegetal e nós vamos focar nesse assunto aqui, ó, as partes das plantas e as plantas e seu alimento. Então, olha só, tem um menininho, ele tá lá, ó, regando as plantinhas. Aí as plantinhas, ele fez esse experimento com duas plantinhas. Uma, ele colocou, você pode ver aí que tem sol, tem a luz solar, ele colocou em um lugar aberto, ele tá molhando, regando. A outra, ele colocou dentro de casa. Você tá vendo que ele não tá regando, as folhas caíram, né? O que aconteceu com ela? Ela morreu. Então, o porquê que ela morreu? Quais são as coisas que faltaram, que fizeram com que essa plantinha morresse? Então, você vai explicar aqui, ó, o que aconteceu na letra A, na imagem 1, e o que aconteceu na imagem 2, que é né? Então, letra A, o que aconteceu na imagem 1? A imagem 1 é esse menininho regando lá a plantinha. O que aconteceu na imagem 2? Olha, não tem ninguém lá, né? O que aconteceu com a planta? Aí você vai lá para a página 128. Aí tem a questão de número 2. Coloque V para as frases verdadeiras e R para as falsas. Então, olha lá. O caule é forte e sustenta os galhos. Isso é verdadeiro ou falso? Das folhas se desenvolvem as sementes. É verdade? A raiz fixa a planta na terra. É verdade? As folhas não precisam do sol. Isso é verdade?
questão de número 3, marque as alternativas que mostram a utilidade das plantas para os seres vivos. Elas servem para a fabricação de remédios, para a alimentação dos seres vivos, para serem cortadas e queimadas. Aí você vai pesquisar e escrever exemplos para cada tipo de planta abaixo, número 4. Essa pesquisa pode ter ajuda do adulto, tá? Então, plantas que vivem sobre o solo. Quais são as plantas que eu vi que elas podem nascer no solo? Quais as plantas que precisam sobreviver na água? E a letra C. Quais as plantas que vivem no tronco de outros vegetais? Aí você vai pesquisar para a tia Mônica. Na número 5, algumas partes das plantas são utilizadas na alimentação dos seres vivos. Escreva qual a parte das plantas está representada em cada imagem abaixo. Então, nós temos imagem de uma plantinhas que são alface, couve. Ela é o quê? Folha, flor, flores ou fruto? Lá nós temos o couve-flor e o brócolis. É o que? Fruto, raiz, flores, folhas, o que é? Lá embaixo nós temos beterraba, mandioca, cenoura e batata. É o que? Folha, flor, fruto, raiz. E embaixo nós temos o morango, o abacate, a pera e a uva. É o que? Fruto, flor, flores, raiz, o que são? E a última é uma resposta pessoal. Quais alimentos acima você gosta de consumir? Se a resposta fosse da tia Mônica, eu ia dizer todos, porque eu adoro todos os alimentos que tem aí. Eu adoro uma fruta, eu adoro uma raiz, eu adoro uma flor, eu adoro folhas. Tia Mônica adora salada. Então, eu adoro um prato colorido. Então, mas é uma resposta sua, você vai responder da sua forma. Então, essas são as atividades de revisão, tá? Que a tia Mônica daqui a pouco vai voltar para fazer a correção. Lá no livrinho de vocês vai estar escrito lá, ó, no livrinho não, aqui na aulinha de vocês, agora, vai estar escrito correção. Logo após eu me despedir, vai estar escrito correção. Eu vou dar uma pausa, vou responder depois, é que eu vou para a correção. Tem menino que está fazendo só a correção. Vai lá e copia todas as respostas. Você não está enganando a tia Mônica, está enganando você mesmo. Porque se você não aprender, como é que vai ser lá no terceiro ano? Né? Se você conseguir ir para o terceiro ano, você vai ter dificuldade, porque você precisa de aprender o conteúdo. Beleza? Então dá uma pausazinha aí, a hora que vocês verem a palavra correção. Faça as atividades, né? Que a tia Mônica vai colocar aí, das páginas 127, 128 e 129 até a questão 5, tá? Beijo, bom trabalho! Então, vamos lá para a nossa correção, né? O reino vegetal. As partes das plantas, as plantas e seus alimentos, e o seu alimento. Então, veja só, nós temos aí a imagem desse garotinho, de você está bem colorido, ele está regando a plantinha, né? Jogando aguinha, cuidando com muito carinho. Você pode ver que aí na imagem as plantas estão todas saudáveis. Então, aí, na questão de número 1, está escrito lá, ó. Observe as imagens sobre o nascimento de uma planta e responda. Veja bem o que está acontecendo aqui, ó. Agora, vamos lá na número 2, ó. Então, o que aconteceu com as plantinhas? Aí no de vocês também tá bem coloridinho, né? Na número 1, o que está acontecendo? A planta foi regada, lá ela tá recebendo a luz solar, ela tá em um ar livre, a terra tá cuidada. Agora, na imagem 2, ela não está recebendo sol, ela está murcha, com certeza ela não recebeu água, a terra não estava propícia, né? Então, o que aconteceu aí? O que aconteceu em cada imagem? Olha a imagem 1. O menino colocou a planta no sol e regou. Então, na imagem 1,
o menino colocou a planta no sol e regou. Na imagem 2, a planta não recebeu os cuidados necessários. Faltou luz solar, água e assim a planta morreu, tá? Então essa foi a resposta da tia Mônica. Ah, tia Mônica, mas minha resposta ficou diferente da sua. Então não tem problema. Sendo nessa base, tá? Você chegando à conclusão que uma planta está saudável, a outra morreu, essa é a resposta correta. Então, nós vamos lá para a questão de número 2, beleza? Na questão de número 2 está: coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui, o caule é forte e sustenta os galhos, verdadeiro. Das folhas se desenvolvem as sementes, não. A raiz fixa a planta na terra, verdadeiro. As folhas não precisam do sol, claro que precisa, né? Tia Mônica explicou isso bem explicadinho. Então, a resposta ficou VF, VF. Beleza? Então, na número 3, marque as alternativas que mostram a utilidade das plantas para os seres vivos. Para a fabricação de remédio, para a alimentação dos seres vivos, para serem cortadas e queimadas? Claro que não. Se a gente cortar e queimar as plantas, né, o que vai ser de nós? Então, número 3 está aí. A número 4 é uma pesquisa. Pesquisa e escreva exemplos para cada tipo de planta abaixo. Plantas que vivem sobre o solo. É uma resposta pessoal, mas quais são as plantas? Pode ser coqueiro, mangueira, né? Macieira, todas são plantas que nascem no solo. Plantas que vivem na água, resposta pessoal, pode ser algas, pode ser Vitória Régia, né? Todas elas vivem na água. Plantas que vivem fixas no tronco de outros vegetais. Aí nós vamos ter orquídea, né, que é bem conhecida. A mais conhecida são as orquídeas, mas existem outras que vocês vão pesquisar aí. Beleza? Então, nós vamos lá para a questão de número 5 e a última questão, não é verdade? Então, o que está escrito lá? Algumas partes das plantas são utilizadas na alimentação dos seres vivos. Escreva qual parte da planta está representada em cada imagem. Então, aqui nós temos várias folhas que são comestíveis. Aqui nós temos flores. Aqui nós vamos ter raízes, que é a mandioca, a cenoura, né? A beterraba, a batata, raízes. Aqui nós vamos ter os frutos, beleza? Então, quais são as respostas lá? Folhas, flores, raízes e frutos. E a última questão é uma resposta também pessoal, né? Quais alimentos acima você gosta de consumir? Igual a tia Mônica falou, todos. Eu gosto de consumir todos os alimentos. Mas vocês vão falar aí a respostinha de vocês, beleza? Então, essas foram as questões da página 127, 128... e 129 do nosso livro de atividade de reforço. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não acertou, faça correção. Beijo no coração. Amo muito vocês.